A palavra de Deus afirma que Deus tem família. Lá em Efésios 2:19, o texto fala da família de Deus. A família de Deus. Deus é família. Ele já começou antes do ser humano existir, ele já era família. Antes da família humana ser criada, Deus já era família. Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos. Deus já tinha e já era família. Portanto, quando Deus criou o ser humano, ele o criou à sua imagem e semelhança. Ele replicou sobre o ser humano aquilo que é no céu, uma família. Por isso você entende que o diabo odeia tanto a família. Por isso Satanás odeia tanto a família. Porque ele não faz mais parte dessa família. Satanás não faz parte dessa família, não tem família, nunca terá família, e por isso ele odeia a família. Assim como muitas pessoas neste mundo que também, infelizmente, por terem vindo de famílias destruídas, por terem sofrido dentro do seio familiar violência, agressão, abuso, abandono, traição, muitos, infelizmente, vieram de um lar infernal, eles hoje odeiam a família e também trabalham para destruí-la, não só a deles mesmos, o que restou da deles, mas também as dos outros. E isso é uma guerra espiritual que acontece no mundo hoje. E se você é espiritual, você vê, você enxerga isso. Então Deus tem família. A palavra fala da família de Deus. E o que é preciso para voltar a ser família de Deus? Sim, porque pelos erros, pelos pecados, pela desobediência a Deus, nós também perdemos o nosso lugar na família de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram de ser expulsos da presença de Deus porque escolheram outro senhor. Assim como uma mãe, um pai, que nunca quer que um filho saia de casa da forma errada, mas às vezes não tem outra escolha senão dizer para ele: filho, nós não podemos mantê-lo aqui mais. Com as coisas que você está fazendo, as atividades ilícitas que você pratica, você coloca a nossa família em risco, nós não podemos mantê-lo aqui em casa, você vai ter que sair de casa. A mãe e o pai, amando o filho, não podem mantê-lo dentro de casa, assim também foi com Deus lá no Éden. Porque o ser humano fez a sua escolha. E Deus tem que respeitar essa escolha. Então, como voltar à família de Deus? Jesus deu a dica. Olha só, uma vez pregando numa casa que estava lotada, uma multidão enchia a casa e até do lado de fora, todo mundo tentando ouvir, ainda que fosse uma frase, uma palavra de Jesus, com o ouvido do lado de fora da porta, olhando por uma frestinha da janela, tentando entrar, tentando ouvir Jesus. Não tinha como entrar nenhuma mosca mais. A mãe de Jesus e os seus irmãos chegam até ali e, não podendo entrar, mandam um recado. Pedem para passar adiante um recado e dizer para Jesus: olha, avise a ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora e querem vê-lo. E Jesus recebeu o recado lá dentro. E quando ele recebeu esse recado, ele respondeu assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aquilo ali foi na jugular, não é? Jesus ali mostrou que não haveria privilégios para sua mãe. Ela foi uma mulher santa, uma mulher de Deus, foi escolhida para uma missão, para trazer Jesus como ser humano a este mundo, mas ela não estava isenta de praticar as palavras de Deus, se é que ela quisera ser mãe do Senhor Jesus. Veja que aqui ele está dizendo que o fato de ela ter dado à luz a ele não a isentava de praticar a palavra.
Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Eu sei que isso chega a chocar alguns que têm uma veneração por Maria, mas eu não estou aqui insultando ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra, eu estou aqui explorando, mostrando para você a palavra de Deus. Não são minhas, são palavras do Senhor Jesus. E você pode conferir isso lá na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu estou lendo aqui os versículos 20 e 21. Então, ela não estava isenta de praticar as palavras de Deus por ter dado à luz a Jesus. Nem seus irmãos, por terem crescido com ele, eles eram meio-irmãos, não é? Filhos de Maria e José, mas Jesus era apenas filho de Maria pelo Espírito Santo. Estes seus irmãos não foram isentos de praticar a palavra de Deus, porque eram irmãos ou meio-irmãos do Senhor Jesus. Então Jesus deixou bem claro aqui que para eles a regra era a mesma que é para todos os demais. E é essa beleza dessa palavra, porque eu e você temos o mesmo direito de fazer parte da família de Jesus que Maria e os seus irmãos tiveram. Pense comigo. Você tem o direito de ter Jesus como seu irmão mais velho. Você tem direito de ter Jesus como parte da sua família. Ter Deus como seu pai. Ser inserido na família de Deus. Como é que você se vale desse direito? O que você precisa fazer para qualificar para este benefício? Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não basta ouvir, conhecer, saber, falar, pregar. Tem que executar essas palavras, praticá-las. Então, quando nós praticamos as palavras de Deus, nós nos integramos à sua família. Fazemos parte da família de Deus. A prática da palavra, que é a fé exercitada, é a fé verdadeira. Fé não é um sentimento religioso. Fé não é uma filiação religiosa, ir à igreja, pertencer a um grupo religioso, uma denominação. Isso não é fé, isso é religiosidade. Fé não é conhecimento bíblico. Fé não é você dizer que crê em Deus, pois o diabo também crê. Fé é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, quando você pratica a fé verdadeira, então você é aceito na família de Deus. Você passa a ser familiar do Senhor Jesus. E logo, os seus parentes, digamos, se eu sou parte da família de Deus, então eu tenho parentes que ainda não são parte da família de Deus. Através de mim, estes parentes podem ser santificados, podem ser abençoados. Através da minha fé prática, esses parentes podem também ter a oportunidade de conhecer Jesus e se tornarem família de Deus. Sim, para os nossos parentes serem salvos e se tornarem família de Deus, não basta serem nossos parentes. Eles precisam também crer, exercitar a própria fé. Mas estão mais próximos da fé através de nós. Quando eu me converti, eu trouxe a fé para mais próximo da minha família. A minha família não conhecia a fé. Eu tampouco conhecia a fé. Meu irmão primeiro conheceu a fé, veio para a igreja, conheceu Jesus, me convidou, eu vim para a igreja, conheci Jesus, e então, através desse conhecimento do Senhor Jesus, de me tornar parte da família de Deus, então os meus familiares, que ainda não conheciam a Deus, se tornaram mais próximos da fé. Assim o reino de Deus vai crescendo, vai se espalhando, quando você, que é da fé, leva a fé para os seus familiares. Eu costumo dizer para aquelas pessoas que às vezes reclamam, lamentam, dizendo assim: ah, bispo, o que eu faço para minha família vir para a igreja? Meu marido, meu filho, minha mãe, minha esposa, eu queria tanto que a minha esposa viesse à igreja. O que eu faço para trazer meu familiar para a igreja?
E eu costumo dizer para eles o seguinte: o seu familiar já vai à igreja. Porque se você é a igreja e convive com seu familiar, então ele vai à igreja todos os dias. Aliás, ele está mais na igreja do que você. Ele está mais na igreja, convivendo com você em casa, do que você frequenta o templo toda semana. Quantas vezes você vem à igreja? Eu estou aqui todo domingo, toda quarta, toda sexta eu estou aqui. Pois é, o seu familiar vive com você todos os dias, ele vai à igreja todos os dias. Mas o que é que ele está vendo? Qual é a pregação através da sua vida que ele está ouvindo? O que ele está vendo de Deus através de você? Então, se você é a família de Deus, você leva essa família de Deus para dentro do seu lar. E você expõe, então, a luz de Deus para os seus familiares que ainda não o conhecem. E assim eles recebem a oportunidade, se quiserem, também de crer e obedecer às palavras de Deus. Então, se você ainda não é família de Deus, o caminho para se tornar é ouvir e executar as palavras de Deus. Se você já é da família de Deus, verifique que você é um bom representante dessa família dentro da sua casa, para que os seus familiares que ainda não são possam receber a melhor oportunidade para serem. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.